A paz do Senhor Jesus a todos vocês que me acompanham no meu canal no YouTube, você que acompanha as nossas mensagens na nossa página do Facebook. É um prazer maravilhoso me comunicar com você. Eu sou o pastor Jefferson Santos e eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu gostaria muito que você fosse abençoado e tocado por Deus com esta palavra. Então vamos à reflexão que eu quero trazer ao seu e ao meu coração. Você já passou por uma luta muito grande? Já ouviu alguma pessoa que está no meio de uma luta muito grande dizer assim: a tempestade está muito forte na minha vida? Já percebeu que algumas lutas que a gente passa, algumas batalhas que a gente passa, algumas dores que a gente enfrenta na vida, elas geram em nós um sentimento de que nós vamos perecer no meio dessa tempestade? Que parece que essas lutas vieram contra a gente para nos colocar dentro de uma sepultura e nos matar? Já parou para pensar que em alguns momentos de crise da sua vida você dá uma olhada para si mesmo e entende que é o fim da sua história? Já se sentiu perecendo no meio dessas lutas ou no meio daquilo que você e eu chamamos muitas vezes de tempestade e dizemos assim: a tempestade está muito forte? A semelhança dos discípulos de Jesus, lá em Marcos capítulo 4, diz, a partir do verso número 35, que Jesus os convidou para sair da região da Galileia e ir até Decápolis, e as escrituras dizem que quando eles estavam seguindo no meio da viagem, foram surpreendidos por uma tempestade violenta que balançou o barco, mexeu com a estrutura e de alguma forma veio para dar uma abalada na vida dos discípulos a ponto deles acharem que ia morrer. E Jesus teve que se levantar no meio daquela tempestade, repreender o mar, o vento e dizer aos discípulos: vocês são homens de pequena fé. Vocês são homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Por que Jesus diz que eles são homens de pequena fé? Porque eles não discerniram, primeiro, que quem os mandou entrar no barco estava responsável por tudo que acontecesse na viagem. Eu vou repetir. Aquele que os mandou entrar no barco estava no controle da viagem. Responsável por tudo que acontecesse na viagem. Em segundo, eles não perceberam que apesar da violência com que o vento soprava e a tempestade vinha sobre o barco, a ponto deles entenderem que iam afundar e morrer ali, apesar de toda a força do vento e de toda a tempestade e de toda a força das águas, quem estava dentro era o Criador. E entre a criação do lado de fora que sopra contra o barco e o Criador que está dentro do barco, que é o dono de tudo, é melhor do que professar, ou melhor dizendo, muito melhor é do que proferir palavras que exaltem a tempestade, que exaltem a ventania. É você falar ao Criador dizendo: tempestade, eis aqui o Criador que tem o controle de tudo, e dizer ao Criador: Criador, eu te apresento a tua criação que está te louvando, ainda que meio agitada hoje. Jesus ele tem uma preocupação com os discípulos e os chama de homens de pequena fé, porque ele sabia que se eles não aguentam uma tempestade num barco, eles não aguentariam os sofrimentos que a igreja viria a passar no futuro. Então ele provoca os discípulos, ele
mexe com os discípulos e diz assim: vocês são homens de pequena fé. E são homens de pequena fé porque não entenderam que eu estou responsável pela viagem. Segundo, que o Criador está no barco. E se o Criador está no barco, a criação, ela se agita, mas ela não vai fazer o Criador perecer, porque ela não tem esse poder. O Criador é maior do que qualquer circunstância, do que a morte, do que a enfermidade, do que a tristeza, do que a angústia, do que qualquer outra coisa. Em terceiro lugar, Jesus chama os discípulos de homens de pequena fé. Sabe por quê, gente? Porque Jesus sabe o efeito abençoador das tempestades e das ventanias da nossa vida. Eu vou repetir, porque isso é muito sério. Talvez no seu coração você diga assim: não, pastor Jefferson Santos, as tempestades da minha vida, as lutas da minha vida, elas estão me fazendo perecer. Muito pelo contrário, querido. As tempestades e as ventanias da sua vida, elas têm um efeito abençoador. E eu vou lhe mostrar um texto agora, que é o texto que eu quero deixar para a sua meditação. Está no livro de Jó. Jó, capítulo de número 36. Jó, capítulo de número 36. Versículo 33, olha o que diz as Escrituras Sagradas. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra toda injustiça. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Talvez você tenha um sentimento de que é um homem, uma mulher de oração, um homem, uma mulher de jejum, um homem, uma mulher santa. E você diz: pastor, eu entendo que Deus está agindo em relação à minha vida de uma forma perversa, de uma forma maldosa. Eu já estou tendo uma outra visão acerca de Deus. E Deus diria para você: você é um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé. Por quê? Porque não consegue discernir que aquele que mandou você entrar no barco para a viagem é o mesmo que está permitindo a tempestade surgir na jornada, na viagem. E se ele está permitindo, ele tem alguma coisa a comunicar. E é impressionante que o texto do livro de Jó, no capítulo 36, versículo 33, está dizendo que quando a tempestade vem, ela vem para dar notícias acerca dele, do grande, do eterno, do sempiterno, do sublime, do majestoso, do glorioso, do soberano, do divino, daquele que tem o domínio e governa sobre todas as coisas. A tempestade dá notícias a respeito de Deus. Isso significa dizer que a tempestade e as ventanias da sua vida, da minha vida, elas têm um efeito abençoador. Elas vêm comunicando Deus para a gente. Elas vêm nos fazendo crescer no conhecimento de Deus, no entendimento de Deus, na percepção de Deus, na forma de discernirmos a ação de Deus em nosso favor, ainda que estejamos com a ideia de que vamos perecer no meio desta tempestade. Você não está entendendo? Eu vou dizer de novo: a tempestade tem um efeito abençoador na sua vida, porque ela te apresenta Deus, ela te coloca diante de um conhecimento, de uma percepção e de um entendimento de Deus e de conhecimento de Deus que você antes não teria, ou de outra forma não alcançaria. Talvez por isso o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, verso 28 e diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que foram chamados por decreto, pelo seu decreto. Paulo está dizendo, em outras palavras, as tempestades, as lutas, as dificuldades, elas estão cooperando para o teu bem. Que bem? O bem de conhecer a Deus no meio da tempestade. Tanto é que os discípulos ficaram dizendo uns para os outros, quando a tempestade acalmou, eles ficaram dizendo uns para os outros: que homem é este? Ficaram impressionados, estarrecidos. E é por isso que quando você olha
Quando você olha para as Escrituras Sagradas e percebe quando eles chegam em Decápolis, os discípulos não fogem com medo do endemoniado que aparece na frente de Jesus, porque quem conhece o Criador no meio da tempestade está pronto para qualquer batalha espiritual na sua vida. Sabe o que eu quero dizer a você com esta palavra? Que o Eterno está se revelando para você de uma forma especial. Ele está usando toda a situação de luta, de crise, de dor que você está enfrentando, todas as batalhas do seu ministério, todas as batalhas da sua família, todas as batalhas no seu trabalho, todas as batalhas da sua mocidade, da sua juventude. Ele está usando tudo isso para dar notícias a respeito dele. Talvez você esteja conhecendo ele como Jó o conheceu no capítulo 19, dizendo: é o meu Redentor que vive. Talvez você esteja conhecendo ele como Abraão, que diz: ele é o Todo-Poderoso. Talvez você esteja conhecendo ele como Moisés, que diz: eu sou o que sou. Talvez você esteja conhecendo ele como os próprios discípulos de Jesus, que disseram: ensina-nos a orar. Você esteja conhecendo ele como Pai. Segura esta palavra na sua vida. Ele está se aproximando de você. Ele está chegando mais perto de você. Ele está bem presente na sua vida e no meio da dor. Ele está se apresentando de uma forma especial para você. Eu vou repetir o texto para que guarde no seu coração. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer luta, qualquer dor, qualquer problema que você enfrente na sua vida, isto está te ajudando a ouvir notícias a respeito dele. E talvez a notícia que você esteja precisando ouvir hoje é que ele está perto, é que ele está chegando, é que ele está se aproximando, é que ele está aparecendo, é que ele está se apresentando, é que ele está se revelando, é que ele está com a mão estendida e que a qualquer momento ele vai te surpreender. O Senhor te abençoe poderosamente e que você vença todas as tempestades, tirando bom proveito delas, porque elas estão dando notícias acerca do Deus que te ama e que está se aproximando de você. Um beijo do pastor Jefferson Santos e que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.